Fala pessoal, o Inter anunciou oficialmente o Alejandro. Quero dizer para vocês que eu achei uma baita de uma contratação. O Inter precisa de grupo, tá? Pouco me importa esse debate, mas ele vai jogar junto com o Borré ou será ele ou o Borré? Isso pouco interessa. Na boa, isso pouco interessa. Interessa que o Inter precisa montar um elenco, o Inter precisa ter grupo. O Pesolano inventou de poupar 3 jogadores. Um erro crasso, já falamos sobre isso. Estou irritado até hoje com isso. Na abertura do Campeonato Brasileiro, e o Inter foi derrotado pelo Atlético Paranaense em casa. E tinha voado no jogo anterior com seus titulares, todo mundo, contra o Grêmio. Né? Então, tá muito claro, para te girar, tu tem que ter possibilidades. O Inter não tem, o Inter entrou em campo com o Ronaldo, o Bruno Henrique e o Tabata no meio campo. A gente já viu esse filme, né? De repente, os jogadores podem ser úteis dentro como vinha sendo, dentro de um modelo bem usado. O Ronaldo estava com o Paulinho do lado dele, o Tabata vinha entrando, não era titular. O Carboneiro lá do lado esquerdo. Mas entrou o Tabata junto com o Vitinho, saiu o Carboneiro, que ele fragilizou o time. E o Inter não tem elenco para isso. O resultado foi desastroso. Que agora o Inter vai ter que ir para cima do Flamengo, não é ganhar do Flamengo. Quando eu digo ir para cima do Flamengo, não estou dizendo ser um jogo propositivo, não. Tem que compactar, ser reativo, esperar o Flamengo, jogar em transição, mas tem que. Não pode perder antes de jogar, entendeu? Que nem foi na Libertadores do ano passado, que foi uma choradeira só, não temos dinheiro, né? O Flamengo é muito poderoso, tem mais dinheiro do que nós. Aquilo foi constrangedor, né? O Inter tomou uma rota, parecia um time colegial enfrentando o Flamengo. E depois nós tivemos que ouvir isso. O Flamengo ganhou porque era rico. Por favor, né? Um resumo, né, pobre, raso, né, do que aconteceu realmente com o Internacional no ano passado, né, especialmente nessa eliminação junto ao Flamengo. O Flamengo hoje está ainda penando, não é o time multicampeão do ano passado. Está com dificuldades do Campeonato Carioca, né, perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro e perdeu para o São Paulo, que vem fazendo uma temporada, vem fazendo no estadual e já vinha no Brasileirão do ano passado, bem fraquinho, né? Cheio de crise, impeachment do presidente, uma confusão danada, né? E o São Paulo estreou ganhando. Então, assim, ó, o Flamengo está com problemas. Agora, o Inter também, né, gente? O Inter estreou perdendo para o Atlético Paranaense, que está voltando esse ano na segunda divisão. E assim, o pior da derrota foi aquilo que a gente disse, né? Foi tu escalar um time sem a tua melhor força, sabendo que o que tu tá colocando em campo não é o que tu tem de melhor. Numa competição, que eu já disse, tem gente até hoje tomando remédio, tentando se recuperar, numa competição que traumatizou muitos colorados. Bom, o Alejandro foi contratado, gente, tá? Por empréstimo até o final do ano e com possibilidades de permanência, tá? Vamos ver se tá na tela aí o Alejandro. Bem-vindo, Alejandro. Cadê? Tá aqui, ó. Uhum. E aqui o Inter explica, tá? Alguns detalhes da transação, ó. O Inter comunica a contratação do Alejandro, que chega ao clube por empréstimo junto ao CSKA Moscou até dezembro de 2026. Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 24 com 15 gols, Alejandro chega para reforçar o sistema ofensivo do Clube do Povo. Após diligências realizadas na madrugada, o atleta realizou exames médicos em Dubai, porque o CSKA está fazendo uma pré-temporada lá. E aprovação em todas as avaliações. Antes de atuar no futebol europeu, o atacante teve boas passagens por clubes do futebol brasileiro. Ele iniciou sua trajetória no Atlético Mineiro em 2018, depois foi comprado pelo Bragantino em 2020, lugar que jogou por 4 anos. Seu último time no Brasil foi o Rubro Negro, baiano, né, o Vitória, onde fez mais de 20 gols na temporada 24, inclusive foi o artilheiro do Brasileirão daquele ano. E depois o atacante volta ao futebol brasileiro para encorpar o elenco colorado na disputa das competições de 2026. Tem 1,81 m de altura, ó, 26 anos. Por que eu estou saudando a contratação, gente? Porque
pelo que eu falei antes, o Inter precisa de elenco. Eu acho que ele é um cara que chega para poder jogar com o Borré ou para jogar ele ou o Borré, não sei. O importante é tu, quando tiver que mexer no time, tu não tirar o Carboneiro e botar o Tabata. Não é o mercado pelo Vitor Gabriel. Não é o Paulinho com aquele futebol que ele mostrou com o Bruno Henrique. Né? Porque daí, gente, é um abismo. É um abismo. O Inter pode fazer um time bom por enquanto. Mostrou isso no Grenal. Bem ajustado, né? Jogando, pegando, marcando, aquele estilo pesolano, pressão no homem da bola do adversário, transição em velocidade rápida, time compactado, coisa que teve dificuldades para fazer contra o Atlético Paranaense, né? Mas no Grenal fez. Então, essas coisas todas, né, que o Inter, esses fundamentos que o Inter já nos mostrou que o pesolano faz. E fez no Grenal, que é um jogo difícil. Só que o Inter precisa entender que não tem jogo às brincas esse ano. Não tem momento para relaxamento. As brincas é amanhã. Né? Que não é as brincas, tá bem? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Vale primeiro ou segundo na tabela, tá bom? Mas é o gauchão, cara. O gauchão era o Grenal. O Inter ganhou o Grenal. Precisava ganhar o Grenal. E quando tiver o outro Grenal, tem que ganhar o Grenal. É isso. Esse é o gauchão do Inter. Né? No mais, é Brasileirão e Copa do Brasil. E especialmente Brasileirão. Eu acho que título da Copa do Brasil, há possibilidade. Corinthians e Vasco decidiram ano passado, por que não? Né? Não estavam bem ao longo da temporada. Agora, o Brasileirão, tu tem que fazer um campeonato do meio para cima, para disputar pelo menos a quinta ou a sexta vaga. E não, né, ficar disputando zona de rebaixamento. O Inter não é um clube para isso. Não é um clube para isso. O Inter caiu uma vez, teve roubalheira, foi um escândalo, e não pode cair mais, cara. Não pode cair mais. E para isso, tu tem que trabalhar sério no Brasileirão. E não poupar ninguém no Brasileirão. Então, seja muito bem-vindo aí o Alejandro para encorpar esse elenco do Internacional. E precisa ainda trazer alguém para quando não tiver o Carboneiro, para quando não tiver, e até para ser titular no lugar do Vitinho, jogando lá pelo outro lado. Né? Precisa ter mais gente para quando não tiver o Alan Patrick. Eu acho que os volantes o Inter tem aí hoje, o Thiago Maia vai voltar, mas tu tem o Vijagra, tu tem o Paulinho, tem o Benjamin, mas esquece o Bruno Henrique, né? Dá um tempo no Bruno Henrique, bota no gauchão, mano, no time principal não. Foi um grande jogador, mas não tem mais força. Ele cai o ritmo do time com ele. A defesa é Bruno Gomes, o Félix Torres e o Mercado, até que provem o contrário. E o Bernabé. Não tem muito o que inventar. Vijagra ou Thiago Maia, com Paulinho, Vitinho, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. E aí tá chegando o Alejandro, tu vai encaixando e tal, daqui a pouco chega um outro, vai encaixando. Mas hoje é isso. E para não botar isso, cara, pô, tu tem que ter um mega problema pela frente, entendeu? Não era o caso. O Inter tinha jogado um jogo com intensidade contra o Grêmio, e daí? É o segundo jogo importante da temporada e o primeiro do Brasileirão. E aquele jogo que tu tem que fazer os 3 pontos. Se tu vai pegar a tabela assim, pô, Atlético estreando em casa é jogo para fazer 3 pontos. Tu não faz isso quando tá analisando a tabela, não é que tu não possa ganhar do Flamengo, mas tu não bota ali esse aqui, a previsão 3 pontos. Tu bota a previsão, né, de 1 ou 0. Pô, se vier 3, tu tá no lucro. Né? Agora, Beira-Rio contra o Atlético, tu bota a vitória. Beira-Rio contra a Chape, tu bota a vitória. Contra o Vitória da Bahia, tu bota a vitória. Então, assim, ó, esses são jogos chaves, cara, que tu não pode deixar escapar no Brasileirão. Não tem preservar para jogar contra o Flamengo, que isso, cara. Os 2 jogos valem a mesma coisa, sendo que contra o Atlético a possibilidade de vitória era maior, né? Mas é isso. Eu acho que a consequência do jogo do Atlético foi que acelerou já o Alejandro, né? Rapidinho o Inter conseguiu destravar o negócio que estava emperrado e definir essa contratação. É isso. É isso, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu entendo as dificuldades do Pesolano, mas é aquilo, né? Me ajuda a te ajudar. Né? A torcida tá louca para ficar do lado da comissão técnica, de todo mundo. A torcida vinha embalada e houve uma brochada, e não foi só pela derrota, foi pelo comportamento. Não digo comportamento dos atletas em campo, eu digo
da escalação do time. Comportamento da comissão técnica, que tratou um jogo menor do que o outro. Né? Podia ter tratado o Atlético como tratou o Grêmio. Não, tratou um maior, sendo que esse que ele tratou menor é do Campeonato Brasileiro, uma competição que o Inter quase caiu. Essa foi a bronca da torcida e esse é o momento. Tu tinha uma aliança com o torcedor fortíssima, que não é que foi rompida, mas criou um ambiente que não precisava. É aquela história do vídeo que eu gravei, né? O Inter se sabota. O Inter, ele cria obstáculos para si mesmo. Porque perder do jogo, agora tu vai perder com aquilo que tu tem de melhor em campo. Né? E não preservando teus melhores jogadores. Tá bem? Era isso. Deixa o teu comentário, te inscreve aqui no meu canal, se não está inscrito ainda, se já está inscrito, né? Vem, recrute mais gente para cá, traz mais gente também aqui para o canal. Tá bom? Deixa um like aí que é importante, comenta. Quero saber a tua opinião sobre essa largada do Inter e sobre a contratação do Alejandro. Lembrando que meu canal tem o apoio do Sindibancários. Até mais. O sindicato está onde a categoria está, na mesa de negociação, garantindo reajustes e benefícios, nas agências, combatendo o assédio e as metas abusivas, na justiça, defendendo direitos, e está nas ruas, mobilizando por respeito e valorização. Há mais de 9 décadas, o Sindibancários é o escudo da categoria, a força que protege conquistas e faz novas vitórias acontecerem. Sindibancários, diga sim para quem defende você.